Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Mais um Quizmania. Hoje, vamos mergulhar em uma história épica do Antigo Testamento que envolve força, traição e um final surpreendente. Estamos falando, é claro, do poderoso Sansão. Mas antes de revelarmos como esse herói bíblico foi capturado pelos filisteus, vamos fazer uma viagem pela sua vida, cheia de aventuras e desafios. Afinal, a queda de Sansão não aconteceu da noite para o dia. Foi uma jornada repleta de altos e baixos, de momentos de glória e de fraqueza. Imaginem só, um homem abençoado, com uma força sobre-humana, capaz de derrotar exércitos inteiros com suas próprias mãos. Sansão era um nazireno, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Sua força extraordinária estava diretamente ligada a um voto sagrado, simbolizado por seus longos cabelos que jamais deveriam ser cortados. Mas como sabemos, até os mais fortes têm suas fraquezas, e a de Sansão, bem, ele tinha um fraco por mulheres filisteias, e foi justamente esse seu calcanhar de Aquiles que o levou à sua eventual queda. Vocês se lembram da famosa história de Sansão e Dalila? Essa mulher filisteia conseguiu o que nenhum exército havia conseguido antes, descobrir o segredo da força de Sansão. Mas não vamos nos adiantar. O caminho até a captura de Sansão foi longo e cheio de reviravoltas. Antes de Dalila, Sansão já havia enfrentado inúmeros desafios. Lembram-se de quando ele incapacitou um leão com as próprias mãos? Ou quando derrotou 1000 filisteus, usando apenas uma queixada de jumento? Esses feitos incríveis fizeram de Sansão uma lenda viva, temido por seus inimigos e admirado por seu povo. Mas a fama tem seu preço. Os filisteus, cansados de serem humilhados por Sansão, estavam determinados a capturá-lo a qualquer custo. Tentaram de tudo: armadilhas, emboscadas, até mesmo subornos. Mas nada funcionava contra a força descomunal de Sansão. Foi então que eles tiveram uma ideia brilhante e, ao mesmo tempo, traiçoeira. Por que não usar o ponto fraco de Sansão contra ele mesmo? E assim, entra em cena Dalila, a mulher que mudaria o destino do herói para sempre. Dalila era linda, sedutora e, acima de tudo, astuta. Ela foi contratada pelos líderes filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. E, meus amigos, ela fez um trabalho e tanto. Imaginem a cena. Dalila, com sua voz doce e olhar penetrante, perguntando repetidamente a Sansão: "Por favor, me diga, onde reside sua grande força?" E Sansão, cego de amor ou seria de luxúria? Resistindo bravamente, pelo menos no início, 3 vezes Sansão mentiu para Dalila. Primeiro, disse que se fosse amarrado com 7 cordas de arco frescas, perderia sua força. Depois, falou sobre cordas novas que nunca foram usadas. Na terceira tentativa, mencionou que se suas tranças fossem tecidas, ficaria fraco como qualquer outro homem. Cada vez que Dalila testava essas falsas revelações, Sansão provava que estava mentindo, quebrando as amarras com facilidade, mas Dalila não desistiu. Ela continuou insistindo, dia após dia, noite após noite. "Como você pode dizer que me ama se não confia em mim?" Ela perguntava, usando toda a sua persuasão para quebrar a resistência de Sansão. E aqui, meus amigos, chegamos ao ponto crucial da história. O momento em que Sansão, exausto pela persistência de Dalila e talvez um pouco embriagado pelo amor que sentia por ela, finalmente revelou seu segredo. Mas antes de revelarmos como exatamente Sansão foi capturado, vamos fazer uma pausa para refletir. O que vocês acham que levou Sansão a confiar em Dalila, mesmo depois de ela ter tentado traí-lo 3 vezes? Será que foi apenas ingenuidade? Ou talvez o desejo de ser verdadeiramente amado por alguém, mesmo que isso significasse se tornar vulnerável? Essas são perguntas que nos fazem pensar sobre a natureza humana, sobre nossas próprias fraquezas e desejos. Afinal, quem de nós nunca se viu cego por um sentimento, ignorando todos os sinais de alerta? Mas voltemos à nossa história. Sansão, pressionado por Dalila, finalmente revela: "Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força se irá embora e ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem." Imaginem o brilho nos olhos de Dalila ao ouvir essas palavras.
Ela sabia que tinha conseguido. O segredo que os filisteus tanto buscavam estava finalmente em suas mãos. E agora, chegamos ao momento que todos estavam esperando. Como Sansão foi capturado pelos filisteus? Preparem-se, porque a resposta é tão dramática quanto trágica. Naquela noite, enquanto Sansão dormia profundamente no colo de Dalila, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças de seu cabelo. Com cada fio que caía, a força de Sansão se esvaía, e quando ele acordou, já era tarde demais. Sansão, os filisteus estão atacando você, gritou Dalila. E Sansão, confiante como sempre, pensou: sairei como das outras vezes e me livrarei deles. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Foi nesse momento que os filisteus o capturaram. Sem sua força sobrenatural, Sansão não pôde resistir. Eles o agarraram, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, onde foi acorrentado com bronze e forçado a moer grão na prisão. Que queda trágica para um homem que uma vez foi o terror dos filisteus. Sansão, o poderoso juiz de Israel, reduzido a um prisioneiro cego e fraco, girando uma mó como um animal de carga. Mas a história de Sansão não termina aí. Mesmo na escuridão de sua prisão, mesmo em sua fraqueza e humilhação, havia uma luz de esperança. Porque, vejam só, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. E é aqui que deixamos vocês com uma pergunta para refletir. Será que Sansão, em seus momentos finais, encontrou redenção? Será que ele, privado de sua visão física, finalmente enxergou a verdadeira fonte de sua força? A história de Sansão nos ensina muito sobre força, fraqueza, confiança e traição. Nos lembra que até os mais fortes podem cair, mas também que há sempre uma chance de redenção. Gostou do vídeo? Apoie e assine o canal por menos de R$1 por dia. Link na descrição. Vídeos novos todos os dias. Faça parte você também da nossa família. E você? O que acha? Sansão foi apenas uma vítima de sua própria fraqueza ou há mais nessa história do que aparenta? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais episódios fascinantes do Mais um Quiz Mania. Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, às vezes, nossa maior força pode estar escondida em nossa aparente fraqueza. Fiquem bem e continuem curiosos. Aqui é o Mais um Quiz Mania.